Uma prenhez de ICSI é muito mais cara. Ah, não, um potro de ICSI é muito mais lerdo. Ah, tanto faz que egg que garanhão eu uso. A ICSI é só usada assim porque você acha chique. Você já ouviu falar muito sobre ICSI? Vamos conversar um pouquinho mais a respeito sobre as coisas que se fala e desmistificar a tecnologia de ICSI? Eu sou a Guta Alonso, médica veterinária, e seja bem-vindo a mais um In Vitro Academy. Vamos conversar então sobre desmistificar o que se fala sobre a ICSI. Nada melhor do que a gente ter informações e dados acima de tudo do que achismos para a gente falar sobre um assunto. E é isso que eu vim fazer aqui com vocês hoje. Falar um pouco sobre algumas ideias que as pessoas têm e que não trazem fatos e dados científicos a respeito da ICSI, a respeito dos riscos envolvidos. Eu acho que a ICSI é uma tecnologia fantástica e vocês, com certeza, assim como eu, acreditam na grande potencial dela e como a ICSI vem agregando cada vez mais valor no nosso serviço veterinário e na produção de equinos aqui no nosso país. Bom, vamos conversar falando sobre o seguinte. O potrinho de ICSI nasceu, poxa, ele é meio lerdinho. Ou, a égua fica dolorida depois de uma aspiração. Ah, Guta, esse negócio de ICSI é tudo muito caro. Então eu vim aqui como uma parceira da In Vitro para conversar com vocês sobre o que eu vivi com a ICSI. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é o que a gente tem na literatura e o que eu, Guta Alonso, como médica veterinária, sou proprietária de um pensionato que faz acompanhamento dessas gestações de ICSI, desses potrinhos, da criação. A gente acompanha as aspirações. Então o que eu vou falar para vocês não é uma coisa que me contaram, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sempre para contextualizar, falar sobre o cenário atual da ICSI no Brasil e no mundo, falar um pouco do que a gente tem na literatura e, obviamente, trazer, que eu acho que é muito rico, a nossa experiência. E vejam, experiências todas têm que ser compartilhadas. E a gente aqui da In Vitro Academy, da In Vitro, a gente quer ouvir as experiências. Então tragam pra gente o que vocês vivem aí, porque é com troca que a gente cada vez entende e aprende mais. Vocês sabiam que lá em 1990 o Palmer reportou o primeiro nascimento de um embrião feito por FIV? FIV, Guta? FIV parece que só começou a funcionar faz 2 anos. Vejam, existe um relato na literatura em 1990 do grupo francês do primeiro nascimento que nunca foi replicado. Sim, a Hendrix vem vindo, como sempre, revolucionária com os primeiros nascimentos de potro com FIV e com sêmen fresco, mas ela ainda não é uma realidade no cenário comercial. Em 92, gente, na Dinamarca, que a gente provavelmente nem nunca ouviu falar muito de relevância dentro da reprodução equina, a gente já tem as primeiras aspirações transvaginais feitas em éguas. Em 96 vem o nosso querido Dr. Squires, lá no Colorado, com as primeiras aspirações. E aí em 2002, Cisarigali, que todos vocês que mexem com ICSI certamente já ouviram falar, o dono da Vantea lá na Itália já começa com um trabalho comercial fortíssimo e que ele realmente é uma referência, quem quiser conhecer sobre toda a história da ICSI e ler os trabalhos do professor Galli é super importante. E junto com ele fazendo aspiração de folículos imaturos, a gente tem lá no Colorado a Dr. Elaine Carnevale fazendo toda a parte de aspiração naquela época de folículos pré-ovulatórios. A gente tem essas duas grandes vertentes nessa época. E em 2012, a In Vitro vem como pioneira na aspiração e na produção in vitro de embriões e já se vão 12 anos do início dessa jornada. E a gente está aqui para contar das realidades e dos mitos que são contados da ICSI. Bom, uma coisa que eu acho que todos vocês devem prestar muita atenção é no que está acontecendo no mundo em relação à biotecnologia da reprodução equina. A IETS divulga todos os anos um boletim com os dados sobre as transferências de embrião.
uma ressalva que é sempre bom a gente falar. Eu não sei se tem alguns de vocês que fazem, né, parte da academia, mestrado, doutorado, assim como eu, mas vocês também de campo. Quando a gente vê dados, a gente tem que tomar muito cuidado para interpretá-los, né? E esse gráfico é um gráfico muito legal sobre o número de embriões transferidos em cavalos in vivo em laranja, in vitro em azul, por esse boletim da IET 2023. E os números absolutos, nesse caso, não são meu foco. Por quê? Porque esses números absolutos não são realidade do que está acontecendo no mundo. Muitos países subinformam esses números, porque a gente depende. Você aí, já avisou para alguém quantos embriões você está fazendo por ano? Eu tenho certeza que não. Até adoraria que vocês entrassem em contato, né, para contar pra gente ter uma ideia de quantos embriões a gente está fazendo aqui dentro do Brasil para mostrar realmente a nossa força. Mas o que é legal desse gráfico, vocês conseguem ver que de 2019 para 2021, a gente tem um número crescente de embriões em vivo sendo produzidos e tudo bem, tá vindo um número crescente de embriões in vitro, mas olha o que aconteceu em 2021 para 2022, a gente teve um decréscimo de embriões in vivo e um aumento de 22% de embriões in vitro. O que importa é esse número de porcentagem? Não. O que importa é que essas curvas estão começando a se aproximar. Por quê? Porque a gente sabe que com o aumento da realização da ICSI, né, das aspirações transvaginais e da ICSI, a gente está tendo um aumento da eficiência e as pessoas estão percebendo cada vez mais que é uma biotécnica que veio para ficar e que ela traz uma série de facilidades. Então, no mundo, a gente está começando a ter uma aproximação dessas curvas de embriões in vivo e in vitro. Em alguns lugares da Europa, os embriões in vitro já superaram a produção dos embriões in vivo. É para você se assustar? Eu faço embrião in vivo, Guta, e a ICSI vai tomar nosso lugar? Não. Essa é uma realidade para todos nós conhecermos e começarmos a fornecer esse serviço para os nossos clientes. Então, a gente tem que aprender a conhecer e ver as facilidades e as grandes vantagens, porque em muitas situações a ICSI vai ser realmente uma grande alternativa. E eu trouxe esses números de aspirações foliculares anuais aqui da in vitro e de número de embriões produzidos. Vocês viram que no último gráfico a gente tinha 22 mil embriões produzidos? Esse ano, aqui no in vitro, a previsão de produção é de mais de 10 mil embriões. Só dentro da in vitro. Cada um de vocês, faça a conta, vamos juntar todo mundo que presta serviço aqui para in vitro, que transfere embrião dos seus clientes. Quantos embriões será que a gente produz por ano? Muito mais do que isso, mas o que eu quero mostrar é o quanto o Brasil tem uma posição de destaque dentro da reprodução equina e os nossos números de ICSI não vêm atrás. A gente tem cada vez mais assumido um lugar de destaque dentro do mercado de ICSI. Esse é o mapa mostrando como a in vitro está espalhada em todo o Brasil. Então, o que a gente quer é parceria com vocês, veterinários de campo, né, para a gente levar, né, para vocês esses embriões. Hoje a gente já está transferindo, o Zezé vai falar sobre receptor, o Bruno vão contar para vocês como selecionar as melhores receptoras, como ter os melhores resultados de taxa de prenhez com esses embriões que vão para vocês, congelados, né, vitrificados, para vocês transferirem nas propriedades. Então a in vitro quer parceria e a gente quer cada vez crescer mais esse mercado e facilitar a vida de vocês também, médicos veterinários do campo. E aí aqui só mostrando para vocês ao longo deste ano, né, o 2024 em verde, que é essa curva crescente, como vem crescendo a utilização da ICSI dentro da in vitro aqui no Brasil. E uma coisa que eu acho bacana da gente conversar é sobre como o perfil da ICSI difere dependendo do país. A gente aqui dentro do Brasil, a gente tem as equipes, né, que estão indo nos aras aspirar, então a in vitro tem equipes móveis que vão para o Brasil inteiro aspirar e trazem os oócitos para o laboratório para a ICSI ser feita. Já nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem um outro perfil. Essas aspirações normalmente são feitas nas centrais
E esses oócitos ou são feitos no próprio laboratório da central ou são enviados para fora, mas é um perfil um pouco diferente. Ah, Guto, o que isso tem a ver? É só para a gente entender que talvez no Brasil isso também comece a ter polos, né? Assim, em diferentes regiões do Brasil com esse perfil. Uma central que preste esse serviço. A gente já tem centrais aqui no Brasil que tem os aspiradores, ou seja, você que tem uma central também pode ter esse serviço dentro do teu estabelecimento. E aí o que eu vou conversar com vocês hoje? Uma das coisas é o que vai afetar, né, principalmente no quesito de recuperação de oócitos e de embriões na eficiência da ICSI. Uma das coisas que a gente sabe muito bem é o efeito das doadoras. E o efeito das doadoras vai ter o efeito individual, o efeito da raça e o efeito da idade. E teve um trabalho feito do Coervarango, e quem gosta de estudar, o Coervarango, o Juan, ele é um pesquisador que ele une muito bem o campo com a ciência. Então, são todos trabalhos muito utilizáveis na prática. Quem quer estudar sobre transferência de embrião, sobre ICSI, leiam os trabalhos deles que são muito interessantes e muito bem feitos. Nesse trabalho que eu estou mostrando para vocês, o que ele mostrou? Vocês conseguem ver na primeira égua ali, ó, que a primeira aspiração folicular, que teve sucesso, a égua deu 12 ócitos. Na segunda, que caiu para 9 ócitos de média, ela teve insucesso. O que ele quis mostrar? Que o número de ócitos tem sim uma influência no sucesso da quantidade de embriões ou não dessa égua na aspiração. Numa égua que a gente tinha o mesmo número de ócitos, embaixo, olha, 14 para 14, ela teve sucesso na primeira, teve sucesso na segunda, ou seja, é um bom prognóstico. No segundo, na letra B, a gente consegue ver que a primeira aspiração, a égua deu 9 ócitos e não teve sucesso. E uma vez que na segunda ela tenha subido para 14, teve sucesso, mostrando que, mais uma vez, o número de ócitos ajudou na quantidade de embriões, na possibilidade de ter embriões dessa aspiração. No segundo caso, é uma égua que, mesmo tendo um número bom de ócitos, na segunda rodada ela manteve, como não aumentou, e ela é uma égua individualmente que não produz bem embriões, ela não produz embriões. Vou contar para vocês nesse caso. Eu tenho uma égua, e eu falei na outra aula, se vocês forem assistir, tem uma aula bem legal também sobre a síndrome metabólica equina. Eu tenho a Galáxia, que ela sempre dá de 12 a 15 ócitos, e infelizmente, apesar dela dar de 12 a 15 ócitos, ela não dá embriões. Provavelmente ela tem um efeito importante, porque a insulina dela a gente não consegue baixar, a basal é de 60, que é bem alta, então tem um comprometimento metabólico, mas só mostrar para vocês que somente o número de ócitos não vai fazer com que você saiba o sucesso dessa égua, mas é uma coisa a se levar em consideração. Esse gráfico mostra uma coisa muito interessante. Do lado esquerdo, essas três primeiras colunas são éguas árabe. E as outras três colunas são éguas warm bloods. Vocês conseguem ver que, independente do ano, as árabes sempre vieram com esse cinza mais escuro, são OPUs com embrião. Vocês conseguem ver que sempre as árabes têm menos embriões do que as éguas de salto? O que eu quero mostrar com isso? Que a raça é um componente muito importante dentro da eficiência da técnica de ICSI. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é uma coisa importante para a gente conversar com os nossos proprietários, para explicar para os proprietários, porque senão vai falar assim, porcaria, essa técnica não serve. A gente tem que entender, por exemplo, que nesse caso, claramente lá dentro isso é um levantamento do GALE, lá na Avantea, eles têm resultados bem inferiores com árabes do que com éguas de salto. E esse trabalho mostrou também, essa tabela é do mesmo grupo, que a gente tinha éguas que ficavam na própria Avantea, em cima são as éguas de salto e embaixo as éguas árabes. Vocês conseguem ver que o número de embriões por OPU, mesmo ao longo dos anos, é o dobro das éguas warm bloods, 2,08, em comparação com 1,04. Dados ajudam a nós termos
expectativas corretas e dessa forma não frustrarmos os nossos clientes. Já os embriões, estão vendo embaixo os shipped oocytes, que eram enviados para o laboratório, a gente, apesar de ter bons resultados, quando os ócitos eram enviados, eles tinham um resultado um pouco inferior. Mais uma vez, deixando claro as expectativas com relação a cada uma das situações. Esse gráfico de raça, para mostrar comparando, vejam, warmbloods com as árabes, com as quarto de milhas e com as trotadoras. Eles mostram que, apesar do número de ócitos, vocês estão vendo em cor de rosa, serem muito próximos, a gente tem uma quantidade de número de blastocistos variável. Então, os árabes, mais uma vez, uma quantidade de blastocistos bem inferior ao que a gente acha, por exemplo, nas éguas trotadoras. Vocês sabiam que lá, por exemplo, as trotadoras têm muito mais embriões do que as árabes? É quase 3 vezes o número, na verdade é mais do que 3 vezes o número. Guto, o que isso tem a ver, mais uma vez, para a gente ter noção do que estão acontecendo com os nossos dados e saber trabalhar com eles. Nesse caso, né, a gente fez um trabalho super bonito aqui junto com a equipe da In Vitro. Com certeza a gente vai ter um prazer enorme de compartilhar com vocês. Ele foi publicado agora em 2024 na Thyreogenology. É um trabalho encabeçado pela equipe da In Vitro e eu e a Claudinha tivemos o prazer de participar. A gente mostrou dentro da nossa realidade, comparando quarto de milhas, crioulos lusitanos, manga largas e cavalos de salto, as diferenças de folículos aspirados e de embriões produzidos por seção. Vocês conseguem ver que aqui, no nosso caso, estatisticamente os quarto de milhas tiveram menos folículos aspirados, mas ele teve o mesmo número de embriões comparáveis aos crioulos, manga largas e cavalos de salto. A única raça que conseguiu ter mais folículos e mais embriões produzidos foram os lusitanos. Vejam, se vocês olharem nos dados da In Vitro hoje, em final de 2024, a gente já tem 2 embriões em média por aspiração. Aqui é um trabalho todo feito do ano passado, porque a gente sabe que demora tudo para ser publicado. Então, com certeza, esses dados já são maiores hoje, as nossas médias já subiram em relação a isso, mas mais importante é entender que as raças influenciam a nossa eficiência. O Quervarango, mais uma vez, ele avaliou a diferença nas éguas que convertiam bem, médio ou mal. E se vocês olharem, as éguas que convertiam bem, médio ou mal tiveram o mesmo número de folículos aspirados. Vocês estão vendo que entre 22 e 25 ócitos? Mas olha que diferença na quantidade de embriões produzidos por aspiração. As más convertoras 0,5 e as excelentes convertoras 3 embriões por aspiração. Isso a gente vai entendendo, vai conhecendo esses animais para a gente tentar fazer uma avaliação individualizada dessas doadoras. Será que essa égua que é má convertora, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode pensar no manejo, na nutrição, no trabalho? O que dá para a gente suplementar essa égua? Como que a gente pode preparar ela? E aí é uma conversa que a gente vai ter com o Gustavo Merlini, para ela como doadora. Será que é o melhor momento dela? Será que adianta eu esperar mais folículos ou não? O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que entender esses fatores para conseguir mexer com eles. Nada é uma receita de bolo. E aí, nesse mesmo trabalho, olha que coisa bárbara. Ele mostrou, avaliou o efeito da idade na eficiência da ICSI. E o que ele mostrou? Que a quantidade de folículos antrais de recuperação de ócitos é diferente estatisticamente nos grupos de idade. Então aqui a gente tem de 1 a 7, de 8 a 13, de 14 a 19 e acima de 20 anos. Entretanto, se vocês olharem todas as características que estão em verde dali para baixo, nenhuma delas apresentou diferença estatística. Vocês conseguem ver ali prenhez aos 12 dias por idade, a morte embrionária e o número de receptoras prenhes aos 45 dias? Apesar de eu ter os diferentes grupos de idade neste trabalho, a gente mostra que a ICSI é uma excelente alternativa para essas éguas mais velhas, que em outras tecnologias a gente não teria sucesso.
E aí, ó, puxando a sardinha mais uma vez para o nosso lado, esse é o nosso trabalho, a gente dividiu as nossas éguas, né, de categoria de 1 a 5 anos até 26 a 30, e vejam que a nossa categoria 26 a 30 é bem puxada, né, mas a gente quis por isso, por quê? Porque se vocês olharem de 26 a 30, a gente não conseguiu nenhum blastocisto por aspiração, porque eventualmente a pessoa acha que, porque a gente falou que se funciona, ela vai funcionar em qualquer momento. E, com certeza, uma égua de 26 a 30 anos é uma égua realmente desafiadora. Entretanto, se a gente olhar o grande momento de utilizar é de 6 a 15 anos, que nesse levantamento que a gente fez, a gente tinha de 1,1 a quase 1,2 blastocistos por aspiração. E aí, tanto 1 a 5 quanto 16 a 20, a gente tem um decréscimo de quantidade de blastocistos produzidos, e de 21 a 25 eu diria para vocês que pelos nossos dados seria o momento limite de uma égua velha para a gente tentar. Ah, Guta, você está falando que se eu tenho uma égua de 26 anos não adianta tentar? Gente, eu não falaria nunca isso para vocês. Eu acho que se tem uma chance, Deus está lá em cima, a gente vai ter fé. Então eu nunca digo que uma coisa é perdida, mas a gente tem que lidar com fatos e com dados. E eles mostram pra gente que uma vez que eu trabalho com uma égua acima de 26 anos, a minha chance vai ser muito pequena. Todo mundo de acordo e sabendo o que a gente espera? Perfeito. Se acontecer isso, nada mais do que a gente já esperava. E aí ele fez, né, uma tabela, o Corvarango, mostrando, né, comparando a monta natural, a inseminação artificial com TE e OPU com a ICSI. E aí ele dividiu nos diferentes grupos de idade nessa tabela, e olha que coisa linda. Ele mostrou que a única técnica que não é estatisticamente diferente o resultado é a ICSI-OPU em todos os diferentes grupos de idade, conforme a gente consegue ver nessa tabela. E do outro lado, então a gente falou das éguas, a gente vai falar do efeito do garanhão. O garanhão vai ter um efeito sim individual, de partida de sêmen, garanhões problema, sêmen que teve algum problema e não tem motilidade, e existem também sêmens que a gente recongela. E tudo isso sim vai afetar. Nessa tabela, mais uma vez, do Juan, a gente vê que existe uma variação enorme, o número do garanhão de 1 a 16, tá? De número de embriões por ICSI, é uma variação gigantesca, de 0,2 até 2,2 blastocistos por aspiração, mostrando claramente o efeito do garanhão. E aí ele vem trazendo uma tabela super bacana, que ele mostra diferentes qualidades seminais, então vocês estão vendo a MT, motilidade total, TP, progressiva. Ele mostrou aqui que mesmo sêmen com 0% de motilidade progressiva, a gente conseguiu blastocistos. Ou seja, é uma alternativa. Entretanto, um sêmen que praticamente estava morto, que é esse D, a gente não conseguiu nenhum blastocisto. Mais uma vez, a gente tenta, mostrando que a ICSI é sim uma tentativa para os sêmens de pior qualidade, e ele continua sendo uma excelente alternativa que pode sim ter sucesso. E aí nessa tabela, ele mostra como, vocês veem que HB e CO são os mesmos garanhões em diferentes partidas de sêmen, A, B e C. E aqui, ó, porcentagem de blastocistos por injetado, como um garanhão pode ter de 17% de porcentagem de blastocisto a 0. E o outra partida, no garanhão HB, de 46% para 8%. Então, a gente conhecer essas partidas, entender como funciona e explicar para o proprietário que não é porque alguém teve sucesso com A ou B, se ele usar uma diferente partida, ele vai ter o mesmo resultado. E aí, o que o Corvarango chega no final, ele fala que as doadoras têm muito mais variação do que os garanhões. 75% das doadoras variam de 5% a 35% dos blastocistos, 30% de variação. 75% dos cavalos de 15 a 27. Vocês conseguem ver que a variação da égua é muito maior do que a variação do garanhão? É só para a gente entender que a égua ela tem um papel assim realmente fundamental na nossa eficiência da ICSI. E aí ele termina falando, a identidade da égua é o maior preditor de sucesso.
independente do garanhão utilizado. Eu acho que esses dados são importantes para cada vez que a gente trabalhar com ICSI, com as expectativas, a gente ter conhecimento delas. A taxa de prenhez que a gente trabalha, né? A gente, hoje saiu um levantamento, eu não sei se vocês viram, mas está mais ou menos 70% de prenhez no mês de novembro, lá na in vitro, dos embriões que a gente está transferindo. A perda ainda varia de 12% a 25%. Está sendo reduzida essa taxa, mas o que é mais legal é entender que a eficiência ela é multiplicar a taxa de prenhez pela perda embrionária. E é aí que é o grande pulo do gato. Não adianta ter muita prenhez e perder muita égua, muito embrião, ou ter uma baixa prenhez. O grande negócio é você ter uma boa taxa de prenhez e reduzir ao máximo a tua perda embrionária para a gente ter um bom resultado. E agora, né, dentro da in vitro, a gente tem falado muito para serem transferidos os embriões desvitrificados nas centrais. A gente tem tido um resultado excelente transferindo na central. Por quê? Porque a gente consegue estar com a receptora naquele dia e conseguir transferir a hora que der. Então hoje eu tenho uma égua D4 maravilhosa, não deu uma coleta convencional, gente, eu não vou perder minha receptora. E por que eu coloquei esse trabalho aqui para vocês, mostrando que os embriões in vitro e in vivo não são comparáveis de qualidade. Então não entrem em pânico quando vocês olharem os embriões desvitrificados, porque eles são diferentes e tá tudo certo. Isso faz parte. Os embriões in vitro são diferentes dos embriões in vivo. Combinado? E eu quis só mostrar para vocês uma coisa super legal, que é, hoje em dia a gente dentro da in vitro só vitrifica embriões D7 e D8. E aí, se vocês olharem esse gráfico, vocês conseguem ver que tem embriões D9, mas a gente já viu nos trabalhos e lá na in vitro que esses embriões D9 não são embriões de boa qualidade, então não compensa eles serem congelados. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, para in vitro como empresa, nada melhor do que garantir o resultado de sucesso dos embriões que foram vitrificados. Então não adianta a gente manter um embrião que não tenha boa qualidade. Os embriões ideais são aqueles embriões que foram produzidos no D7 e no D8 in vitro. E aí é muito legal de ver que, mais uma vez, os árabes e os warbloods se comportam diferentes. Nesse gráfico a gente vê a taxa de prenhez de embriões D7, D8 e D9. Para convencer vocês que não adianta congelar esses embriões D9, vocês conseguem ver que tanto nos warmbloods, que são as últimas colunas, quanto nos árabes, a gente tem uma queda muito importante, tanto da prenhez inicial, quanto da prenhez aos 50 dias. Então, gente, esses embriões que são vitrificados são embriões de excelente qualidade, D7 e D8. E aí, nesse gráfico, mostrando mais uma vez a questão que a gente fala das taxas de prenhez, lá, isso é um levantamento do GALE, lá na Avantea. Vejam que as taxas de perda embrionária existem lá também de 17 até o D50, que são as 3 colunas, e que nos warbloods as taxas continuam sendo mais altas do que as taxas de árabe. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui do Brasil, esse é um levantamento de taxa de prenhez aqui da in vitro, que eu fiz esse ano para o Receptor AD. Quem não foi, ano que vem, se tiver, gente, vão, que é imperdível. É muita troca de experiência. A gente teve o levantamento de 4 anos e vocês veem que as taxas estão subindo, e em 2024 eu acredito que isso foi em julho, eu terminei esses dados. Agora, em dezembro, certamente esses dados de taxa de prenhez vão ter subido de forma importante. Eu vou contar para vocês o seguinte: hoje, eu, Guta, estou tendo maior taxa de prenhez nos meus embriões de ICSI desvitrificados na central do que nos embriões convencionais. Mas por que, Guta? Porque a gente tem o tempo de escolher a melhor receptora e transferir no momento ideal. E mais, eu consigo escolher a receptora para o meu cliente. Falo, poxa, esse cara gosta de uma receptora mais mansa, ou é muito mais individualizado o atendimento. Porque a ICSI é isso. Ela permite um controle de qualidade da receptora, do dia da transferência, de todo o processo muito maior. Então aproveitem, vamos juntar forças. A gente mostra aqui, né, então, que tem realmente uma perda embrionária do D30 até o D90. Hoje está girando em torno de 15%.
E eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês a eficiência. E a gente fala pouco sobre eficiência. O que eu quis mostrar é que nos anos de 2023 e 2024, em diferentes lugares, a gente tem eficiências diferentes, tá? Não importa quais são os lugares, o que importa é o seguinte, é mostrar que a taxa de prenhez de um lugar associado à sua perda embrionária é a grande questão. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, todos os nossos embriões transferidos são embriões que a gente faz com progesterona pós-confirmação. Então, todas as éguas prenhes eu dou progesterona. Guta, você acha que tem problema de perda embrionária por insuficiência luteal? Não! Mas, gente, eu tenho babese em casa. Então, o que significa? Se uma égua tiver um estresse térmico, por exemplo, hoje estava um calor e agora está chovendo cântaros. Essas variações de temperatura vão causar um estresse na égua. Se ela tiver uma febre por causa de uma babésia, lise de corpo lúteo, eu perdi minha prenhez. Então, qual é o meu grande objetivo? Se eu tenho uma prenhez confirmada, eu vou fazer de tudo ao meu poder para mantê-la. E aí a eficiência, não a taxa de prenhez sozinha, que é a taxa de prenhez com a perda embrionária que vão fazer eu ter o grande resultado. Bom, nem tudo são flores. Eu já ouvi muito, Guta, esse trem de ICSI é muito invasivo. Esse negócio machuca a égua fica doída. Poxa vida, isso não é legal. Existem riscos na ICSI? Com certeza. É um procedimento mais complexo, você pode ter acidentes? Com certeza pode. Ruptura de reto, aderência, peritonite, abscesso, hemorragia? Pode. O que é importante da gente saber? Eu vou mostrar para vocês o levantamento de mais de 14 mil aspirações. E aí eu espero que com dados e contra dados não há argumentos, eu possa mostrar para vocês e provar para vocês que é uma técnica muito segura. E mais, imagina você palpando uma égua de 6 em 6 horas para sêmen congelado. Com sêmen ruim, que custa cara a palheta, sem garantia de prenhez e etc. Gente, cada vez que eu ponho a mão numa égua, eu corro o risco de fazer as mesmas coisas com esse animal. Então, uma técnica realizada de forma responsável, com compromisso, com uma equipe treinada, com responsabilidade, garanto que isso é o que faz dar certo. E aí, a Henricks, Dr. Catherine Henricks, junto com a In Vitro, eles juntaram dados e apresentaram esses dados num congresso agora recentemente. Olha que coisa linda. 6 operadores, 14 mil OPUs. O número de complicações, de fatalidade, gente, de 14 mil OPUs deu 7 fatalidades. Dá 0,0005. Então imaginem que é muito pequena a chance. Já aconteceu acidente nos troncos uma vez, reação alérgica 3 vezes de todas essas aspirações, já aconteceu cólica já. Mas aí, por exemplo, o Gustavo vai falar sobre o preparo da doadora. A gente tem que preparar de forma adequada a doadora. A gente precisa fazer jejum, sedar, certo? Porque eles estão esperando que a gente tenha deixado a égua de jejum. Então, gente, são todas uma série de etapas que todo mundo tem que trabalhar junto e que o risco realmente 7 de 14.248 é um risco muito, muito, muito baixo. E aqui eles fizeram, uma incidência das maiores complicações nas primeiras 1000 aspirações de cada técnico, e eu garanto que a equipe da In Vitro talvez seja das que mais aspiraram no mundo. Vocês veem que o número de fatalidades é baixíssimo. Tem 3 fatalidades em todos esses casos. Em 6 operadores e 5 e 4 operadores. A gente já tem mais de 4 operadores com mais de 1000 aspirações. Isso é muita coisa. Então, entendam que pode ter risco? Pode. Mas isso tem um risco na hora que a gente palpa, na hora que a gente coleta o embrião. E fazendo com responsabilidade é uma técnica extremamente segura. Bom, falei de fatores que influenciam, falei de riscos durante o procedimento. E aí tem uma coisa que não é risco, não é nada, mas é um assunto que eu adoro, porque eu já tive experiência com isso, mas que eu acho que eu gostaria muito de trazer para vocês, que é a questão da incidência de gêmeos, quando a gente transfere os embriões de ICSI. E eu vou falar 2 aspectos legais. Bom, primeiro, a incidência de gêmeos varia de 1,3% a 1,7% dentro de todas as gestações de ICSI. Então, a cada 100 a gente vai ter quase 2 gêmeos. Primeira coisa,
olhem toda vez que forem fazer diagnóstico para batimento cardíaco. Com 15 dias, uma vesícula só, porque são gêmeos monozigóticos. Entretanto, quando a gente for fazer o batimento, sempre parar e prestar atenção se a gente não tem 2 corações. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente tiver 2 embriões, nós temos uma opção de uma conversa com o proprietário. Ah, Guta, gêmeos é aborto certamente. Bom, eu era assim quando eu trabalhava com gêmeos dizigóticos e trabalhava com gestações gemelares tradicionais. Quando eu comecei a trabalhar com ICSI, as coisas mudaram na minha vida. Por quê? Porque é uma conversa, vamos supor que é uma égua que morreu, o embrião estava vitrificado ou o cara vendeu, tem uma gestação e são gêmeos. Eu não falaria que eu iria abortar essa égua. Motivos. Primeiro, todos os gêmeos que a gente acompanhou monozigóticos, até hoje nenhuma égua teve distocia, tá? Nenhuma. Até peço que vocês, quem tiver tido experiência com gêmeos, me conte. Todas as tentativas de redução a gente não conseguiu reduzir, quando morre um, morrem os 2. E a gente já teve nascimento de potros saudáveis, 1 ou 2 potros saudáveis. Por que eu tô falando isso? Porque é uma conversa para se ter junto com o cliente, a decisão tem que ser em conjunto. Então eu já decidi por 4 vezes manter gêmeos. E dessas, dos meus casos, 3 foram aborto, 1 nasceram gêmeos, 1 sobreviveu e 1 morreu. Mas talvez seja a última oportunidade de eu ter um filho daquela égua. Então eu acho que é tudo conversável. E sim, é uma gestação de risco, sim, é uma gestação que tem que ser acompanhada. Mas é só conversar sobre isso e saber o que acontece. E por que eu falo muito sobre isso? Então aqui a gente está vendo uma gestação gemelar, no diagnóstico de batimento cardíaco. Um dia, estou eu na minha casa, 3 horas da manhã, me liga um cliente muito querido e me fala: Guta, acho que você mandou a receptora errada, que nasceram 2. Eu não mandei a receptora errada. Eu errei no momento do diagnóstico de gestação. Eu não vi os 2 embriões. E acabou que nasceram 2. Balubês de Rouet. E aí, para minha sorte, os gêmeos sobreviveram. Só que, conhecendo meu cliente querido, eu sei que ele teria optado por manter a gestação. O que eu quero falar é que eu errei, então tomem cuidado para não errar. Então sempre façam esse diagnóstico nos 30, nos 60 com bastante cuidado. Só que eventualmente isso pode acontecer. E ter uma cena maravilhosa dessa e um cliente feliz. Então ele me diz que o melhor erro que eu já fiz da minha vida foram esses 2 lindos potrinhos que estão cavalgando por aí felizes da vida. Mas a moral da história é: conversem sobre os riscos e façam uma decisão em conjunto. E aí, chegando nos finalmente, vamos falar sobre as prenheses de ICSI. Ah, Guta, prenhez de ICSI dá mais problema, prenhez de ICSI tem tempo de gestação maior, prenhez... Mais uma vez. E os dados? Bom, as prenheses de ICSI, na nossa experiência, não tem mais incidência de placentite, de alterações. São gestações de duração normal. Esse é de um trabalho que foi feito, que mostrou que ICSI versus TEA convencional, o tempo de gestação 339, 338 não diferiu estatisticamente. Esse quadro aqui acima é um trabalho que nós estamos publicando agora, com dados fresquinhos de mais de 100 partos de ICSI convencional, TEA convencional e éguas prenhes delas mesmas. E a gente mostrou que os tempos de gestação não são diferentes. E esse de baixo é um trabalho que foi publicado esse ano, 2024, com o grupo da Castanhetti lá da Itália, que também mostrou que o tempo de gestação não é diferente. Uma outra coisa super legal: o tempo de expulsão da placenta não muda, ou seja, não tem maior retenção de placenta, não tem nada absolutamente disso. Esse trabalho feito pelo grupo da Hinrichs com a Chavat Palmer avaliaram os potros, o tamanho dos potros, a morfometria dos potros, a placenta e a expressão gênica, e a conclusão: dentro da nossa população, o uso das tecnologias não foi associado a alterações significativas na morfometria do potro ou da placenta, nem da expressão dos genes placentários avaliados, mostrando dessa forma que todos esses processos ocorreram de forma natural e bem.
E aí, voltando nesse trabalho da Castanhete de 2024, porque certamente alguém vai mostrar para vocês esse trabalho, eu convido a vocês, quem quiser, eu entrego o trabalho, a gente senta junto para discutir sobre ele, a gente pode ficar horas conversando. Ela mostrou, né, o tema é: as técnicas assistidas de reprodução podem afetar as membranas fetais e o desenvolvimento desse neonato? A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, nesse trabalho ela mostrou que a distocia é muito alta, mas vocês conseguem ver que no grupo de inseminação artificial, de transferência de embrião e de ICSI, a taxa de distocia dos 3 grupos é acima de 50%? Pergunta, alguém de vocês já teve algum ARAS que teve mais de 50% de distocia? Gente, aqui em casa eu não lembro quando, eu acho que assim, a gente teve distocias leves. E todas as nossas distocias leves, que foram só auxiliadas simplesmente com auxiliar na vagina, esses potros, foram super tranquilas. Então essas taxas de distocia são realmente muito atípicas. Ela no trabalho justifica que é porque as éguas eram primíparas, a maioria delas, então com primíparas a distocia é maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que por mais que seja uma revista super legal, que os dados sejam de um grupo espetacular, eles são maravilhosos, a gente tem que tomar cuidado para não sair avisando para os outros que tem distocia, que não é uma verdade. Então a gente tem mais de 100 partos de potros de ICSI convencional e de éguas paridas delas mesmas e não aumentou a incidência de distocia e não ficou acima de jeito nenhum, foram iguais. E aí eles concluem nesse trabalho que, apesar dos achados das distocias, as tecnologias não parecem estar associadas a maior incidência de morbidade e mortalidade neonatal e que o tipo de parto e a insuficiência placentária ele não teve problema e que, embora não sejam amplamente associadas a esse risco, ele sugere que a gente tenha que ter cuidado com essas tecnologias. Mas vejam, isso é um hospital que eles recebem os potros para nascerem. Então a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação dos dados. No nosso caso, a gente não teve aumento das distocias. Bom, e agora falar do nosso, mais uma vez, o nosso novíssimo trabalho que está quase saindo, dessas gestações que a gente acompanhou tanto aqui quanto no ARAS parceiro, avaliando as gestações de ICSI, de transferência de embrião e gestação própria. E aí a gente avaliou os comportamentos desses potros, porque a gente vira e mexe e ouve, o potro é mais lerdo, o potro isso, o potro aquilo. E aí, mais uma vez, a gente falou, não adianta eu falar, vamos mostrar com dados o que a gente está vendo no campo, né? Aqui em casa a gente faz plantão de todos os partos já faz 15 anos, a gente trabalha junto com a professora Cláudia Fernandes, fazendo a avaliação desses neonatos e dessas gestações, e estou trazendo dados novíssimos para vocês. Então vejam, os dados de Apgar, inclusive a gente teve Apgars maiores nos embriões de ICSI nesse grupo, ou seja, potros extremamente vigorosos ao nascer. O tempo para apresentar reflexo de sucção, para ficar em decúbito external, para levantarem, mamarem e eliminarem o mecônio foram exatamente iguais. O que isso mostra? Simplesmente que os potros, independente de serem de ICSI ou de transferência convencional ou nascidos das próprias mães, têm a mesma capacidade de lidar com o mundo externo. Então, provavelmente, o que acontece é que as pessoas começam a olhar mais para os potros de ICSI e ver coisas que eles não viam antes, porque a gente sabe que muita gente não fazia plantões de parto e não acompanhavam esses neonatos. E uma vez que a gente tem um valor econômico associado maior ou até sentimental, como muitos desses potros aqui dos nossos clientes têm, que são realmente potros que cada indivíduo é quase um pet mesmo, em muitos dos casos, a gente olha mais para eles. Então, os dados nos mostram com tranquilidade que esses potros vão ser tão saudáveis quanto e apresentar os mesmos problemas que potros normais, independente de qual tecnologia eles são oriundos. E por fim, a gente vai falar sobre: faz sentido econômico? Essa semana, uma cliente minha que tá avaliando se ela vai tirar embrião convencional, se ela vai fazer ICSI, ela falou: meu Deus do céu, é muito caro esse negócio de ICSI. Eu falei: Ela falou: porque não sei o quê. Eu falei: vamos lá, vamos falar, então vamos sentar e vamos conversar. Bom, primeiro,
A gente fez um levantamento e o custo final da prenhez da ICSI é 1,3 vezes o valor de uma coleta convencional, baseado nos valores que vocês passaram para a gente no levantamento do Receptor AD. Mas o número médio de embriões numa coleta convencional durante toda a estação de monta é de 6 embriões, não prenhez, tá? De 6 embriões coletados versus 13 embriões na ICSI, 2 vezes mais. Os acasalamentos possíveis, como é uma coleta, são diminuídos e você vai ter pior resultado com aquele sêmen de pior qualidade. Já na ICSI, você supera as dificuldades de qualidade de sêmen e da própria égua. Hoje, a gente já tem a possibilidade de usar semissexado. Então, hoje, junto com a sexing, a gente consegue coletar o garanhão e fazer embriões de ICSI com semissexado, que a gente não consegue com sêmen convencional. A égua pode manter a carreira esportiva dela, porque é um procedimento. Gente, com a média de 2 embriões por procedimento, se eu quiser congelar 2 embriões, vamos pôr com 50% de prenhez, eu tenho uma prenhez em uma aspiração de uma égua. Vejam que é muita diferença. A vitrificação dos embriões é muito mais fácil, porque é in vitro, a gente vitrifica no momento ideal. Vocês já coletaram embrião D6, gente? É difícil demais em convencional, vai achar o embrião. Vai manipular o embrião. Tem amigo meu que fala, Deus que me livre esses embriões D6. Então é muito melhor. E o pessoal da in vitro tem experiência com esses embriões pequenos. A gente do campo não tem. Eles são muito mais difíceis de manipular e para você conseguir esse embrião e recuperar ele é muito mais difícil. O número de receptoras necessárias e a qualidade das receptoras fica muito mais fácil quando ele está vitrificado, porque eu vou descongelar para a égua que eu quiser, no momento que eu quiser, não arriscando o embrião, vou ter que pôr de qualquer forma. O serviço veterinário na TE convencional eu tenho o acompanhamento de todo o ciclo, mais a coleta. Na ICSI a gente faz a aspiração, um procedimento. É um dia que você planeja e faz aquilo. E mais, é uma oportunidade de negócios com esses embriões vitrificados e para a prestação de serviço. Além da TE convencional, eu posso preparar as doadoras para aspiração, posso preparar as receptoras para transferência, assim como eu falei para vocês. A gente leva os botijões com os embriões de ICSI vitrificados e vocês transferem nos aras. E aí eu pus em valor. Vamos pensar o seguinte, uma receptora hoje de ter entre R$ 5.500 e R$ 6.000 a prenhez confirmada com 60 dias. Eu demoro 3 ciclos para conseguir uma prenhez, tá? Então, numa TE convencional. 3 ciclos, o controle folicular, a estada da doadora na central, mais motoboy, tudo R$ 6.000, vai, R$ 12.000. Na ICSI, R$ 1.000 de aspiração a gente colocou, 7,5 da receptora, mais 4.000 do embrião. Gente, o preço é muito próximo no número. E aí, na ICSI, eu provavelmente, por aspiração, vou ter uma prenhez. E talvez até tenha mais. Então, eu quero ter convencido vocês de que a ICSI não é uma vilã no mundo da gente. A ICSI veio para nos ajudar como veterinários, para facilitar a nossa vida e para dar as mãos com a gente que está no campo, para ser mais uma alternativa para driblar as nossas dores de cabeça e os nossos cabelos brancos. O que eu quero que vocês levem para casa de hoje? A ICSI é uma realidade e eu tenho certeza que cada vez ela vai se tornar maior. E isso não tem que ser desconfortável, tem que nos trazer paz e alegria. A gente tem que conhecer todos os fatores que estão envolvidos nisso para trabalhar com as perspectivas adequadas e corretas. Existem riscos, claro, assim como toda técnica. Mas, conhecendo e sabendo os números, a gente consegue informar bem os nossos clientes, assim como a gente decide sobre os gêmeos, todo mundo em conjunto, técnicos, veterinários, pessoal do in vitro e os aras. A gente tem que trabalhar junto, sempre mirar a eficiência, ou seja, melhorar a recuperação dos ossos, preparando bem uma doadora, preparando super bem a receptora, os meninos estão ensinando para vocês tudo, fazendo um manejo excelente dessas éguas para reduzir a perda embrionária, para a gente ter um cliente feliz, com potros saudáveis nascendo. Mostrei para vocês que os potros nascem saudáveis, bem, e desmistificar isso, mostrar esses dados. Quando a gente publicar os trabalhos, a gente manda para vocês, ó, a gente tem tantos valores, tantos dados para mostrar para vocês o que está acontecendo a campo, na nossa realidade, e que não afeta nem a saúde do potrinho, nem das doadoras. Muito obrigada e foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez.